Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Achou o texto, irmãos? Atos capítulo 9, versículo 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor disse que o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Senhor Deus e Pai, fala com a tua igreja, Pai. A tua igreja não está aqui para ouvir, Senhor, uma mensagem bonita ou uma palavra de um homem, mas a tua igreja quer ser tocada pela palavra que vem do teu trono, que sai da tua boca. Fala conosco, Pai. Repreendemos agora tudo que não provém de ti. Qualquer manifestação contrária a esta ministração seja amarrada e repreendida em nome de Jesus. Qualquer distração de mente, qualquer problema, qualquer dor, seja curada agora, para que os teus filhos tenham liberdade, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra. Repreendemos espíritos malignos, repreendemos e ordenamos que saia deste lugar. Também, Deus, o inimigo tentar usar pessoas para conversar, conversas paralelas, Senhor. Seja agora, Senhor Deus, repreendido em nome do Senhor. Que a tua palavra tenha livre curso nesta noite, para que o teu Espírito possa operar em cada coração. Em nome de Jesus nós oramos, para o louvor da tua glória. Amém, Jesus. Amém. Queridos, nós temos dificuldade de enxergar as coisas. A nossa visão, às vezes nós enxergamos como aquela pessoa que é míope, ela não consegue enxergar mais além, a não ser que coloque uma lente para ampliar a sua visão. Às vezes nós enxergamos as coisas de uma forma distorcida. Ninguém vê situações do mesmo jeito. Haja vista que quando você conta um problema para alguém, alguém diz: não, mas não é bem assim, você já pensou de uma outra forma? Às vezes nós temos uma visão tão distorcida da situação, e tem muitas pessoas que ficam doentes e depressivas por conta disso. Às vezes nós não temos a visão certa da situação que está acontecendo em relação ao nosso irmão, ao nosso companheiro. O Senhor Jesus repreende algumas pessoas em Mateus 7, versículo 3. Ele diz: por que reparas o argueiro? Porque reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está nos teus olhos? Jesus criticando, porque às vezes alguém está olhando para uma pessoa e viu tanto defeito naquela pessoa, mas ele não percebe que ele é mais defeituoso ainda. É um problema. Você percebe como que a luz que nós analisamos a nós mesmos, ela é muito fraca. A gente pensa que nós somos perfeitos. Tudo que eu faço é porque não foi a minha intenção. Eu fiz, mas não foi a minha intenção. Ninguém sabe que não foi a minha intenção. Agora o outro, quando faz, você fala: Deus, pesa a mão. Pesa a mão, porque ali a coisa é feia mesmo. Eu conheço ele, eu sei. Somos maldosos e às vezes não olhamos com o olhar, com a visão de Cristo. É assim ou não é? A gente sempre dá um jeitinho para nós. Eu consigo me olhar e falar assim: mas eu sou tão coitadinho, eu sou tão bonzinho, um pecadinho, um probleminha, uma coisinha, para mim tudo bem. Mas o meu irmão, eu sou muito crítico, e eu começo a ter essa visão assim em relação ao outro. É terrível. Eu estava vendo agora à tarde sobre uma crônica de um cidadão, você já conhece, que um cidadão, ele tomava café todos os dias assim numa sala, tinha bastante vidros, vidraças,
E ele tomava café e ele ficava prestando atenção na vizinha estendendo as roupas. Você conhece essa crônica, mas tem alguém que não conhece essa ilustração. E ela estendia sempre, alguns dias da semana, os lençóis. E ele tomando café ali, olhava e falava: meu Deus, essa vizinha não é nada caprichosa. Olha os lençóis todos amarelo, né? Amarelado, que coisa. E passaram meses. E aí um dia, esse homem foi tomar café e ainda comentou com a mulher: olha bem, olha, a mulher caprichou agora, a vizinha, olha os lençóis dela como estão branquinhos. Ela falou assim carinhosamente: não, meu querido, é porque eu lavei as nossas vitrinas, eu lavei as nossas janelas, eu lavei os vidros da nossa casa. Então o problema não estava no lençol da vizinha, não era ela que era a descuidadosa, que não lavava bem os seus lençóis, era a própria vidraça do dono que estava criticando e que estava fazendo com que aqueles lençóis ficassem amarelos. Então às vezes a gente entende as coisas tudo errado, às vezes nós não entendemos direito como acontece. E eu estava lendo no texto esses dias e disse: o Senhor vem tocando no meu coração para eu pregar sobre esse texto muito conhecido, que nós vemos a conversão de Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade principal da Cilícia, uma cidade da Ásia Menor. Ali nasceu Saulo de Tarso, que posteriormente ficou conhecido Paulo. Paulo significa pequeno, e esse homem nós podemos ver que é um vulto, é um ícone do cristianismo. Mas no texto que nós lemos aqui no final, nós vemos que Ananias foi orar por ele, e de repente caiu dos seus olhos, que foi comparado a alguma coisa como escamas. Escamas, era como escamas. Alguma coisa caiu dos olhos daquele homem. Parece que ele não estava entendendo direito a sua própria religiosidade, a sua própria subjetividade. O que estava no interior de Saulo parece que não estava muito certo. Tem muitas coisas que está dentro da gente e não está muito certo. Precisa do Senhor dar um toquinho, o Senhor fazer alguma coisa. Saulo parece que não estava bem, e caíram dos seus olhos como que escamas. Eu estava vendo questão de escamas, porque eu associava com escama de peixe, não é assim? Escamas, o que tem escamas? Peixe, né? Mas como? Escama de peixe, ele estava lá raspando o peixe, entrou nos olhos dele, será que foi isso? Não, escama vem de uma palavra lepos, que antes do latim vem da raiz lepos também, mas ela tem uma conotação primeiro de lepra, e depois da lepra no grego, lepos, que significa cascas que caem. Porque normalmente o leproso ele tinha muitas feridas no corpo, e aquelas feridas iam descascando, e aquelas cascas caíam. Ou seja, escamas são cascas que soltam, cascas que caem. Então por isso que na visão do escritor de Atos, que foi escrito pelo médico Lucas, Atos dos Apóstolos, ele diz que caiu como que as escamas que caíam de um leproso. E eu fiquei pensando: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que essas escamas caíram? E aí ele começou a enxergar tudo. Ananias chegou e disse: olha, Saulo, o Senhor me mandou para orar por você, para que você retorne a ver, porque ele tinha ficado cego por 3 dias. Você retoma a visão, e você seja cheio do Espírito Santo. E quando Ananias orou, caíram-se as escamas, como escamas dos olhos de Ananias. Eu estava vendo que o primeiro passo que culminou nas escamas caindo, porque às vezes nós temos que dar passos para que as escamas possam cair dos nossos olhos, e o primeiro passo que eu vejo foi o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele estava respirando a ameaça de morte, no versículo que nós lemos, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos. Ele pediu autorização para os sacerdotes, para ver se encontrasse alguém daquela seita do Nazareno, para prender e até matar se houvesse resistência. Os sacerdotes deram autoridade. Ele não era sacerdote, ele não tinha nada a ver com isso, mas ele gostava, ele fazia isso por amor a Deus. Ele era extremamente zeloso. Ele dizia: eu era um fariseu extremamente zeloso pela religião, trabalhava para Deus. Ele achava que fazendo aquilo, prendendo os cristãos que estavam seguindo Jesus, ele estaria fazendo um favor a Deus. Se matasse, melhor ainda. Ele era zeloso, ele era um judeu de puro sangue, ele era judeu de verdade. E nesse contexto, querido, ele saiu, a Bíblia diz que respirando ameaças de morte. Ele estava com morte na cabeça, com ódio no coração.
O conceito da época dessa palavra, respirando ameaça de morte, tinha a ver com os touros da época. Existiam muitos touros bravos, e quando uma pessoa era perseguida por um touro, era usada essa expressão: ele estava respirando ameaça de morte, ou quase sendo morto por conta de um touro que estava perseguindo. Então Saulo parecia que estava como um touro, aquele touro que chega e bufa, né, ruge e vai atrás para matar. Estava mais ou menos assim, com muito ódio no coração. Queridos, o cristão que tem esse ódio no coração, ele ainda não está sem escamas, precisa de uma purificação. Eu creio que era isso que aconteceu com Saulo. E a Bíblia diz que ele teve um encontro tremendo. Vocês conhecem a história? No caminho de Damasco, antes de chegar em Damasco, o Senhor Jesus cruzou o seu caminho. Ele era um homem bom, mas ele precisava desse encontro. E não foi ele que foi atrás de Deus, pelo contrário, não foi ele que foi atrás de Jesus. Ele estava com ódio no coração, ele queria matar, mas Jesus cruzou o caminho de Saulo. Como diz a palavra de Deus: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei, e disse que vale ter fruto, e que o vosso fruto permaneça. Talvez no dia da tua conversão você nem pensava, você era muito bravo, você queria brigar, você queria bater, você queria morrer, você queria fazer alguma coisa, se drogar, alguma coisa assim, mas houve um encontro. Foi assim com Saulo, diferente do que aconteceu com Jacó. Jacó tinha problema de caráter, era usurpador. O Antigo Testamento diz que no Val de Jaboque, Jacó teve um encontro ali, lutou com um anjo, e ele prevaleceu. Era diferente, era um problema de caráter. Esse problema Saulo não tinha. Era um religioso, zeloso, cuidava das coisas de Deus. Olha só que diferença. E Deus, quando um homem, olha bem o que eu vou dizer, quando um homem é sincero naquilo que está fazendo, se ele é macumbeiro, ele é sincero. Se ele é um espírita, ele é sincero. Se ele é um católico, ele é sincero. Se ele é um evangélico, ele é sincero. Um homem sincero, de Deus, procurando conhecer Deus, procurando conhecer Deus, mas cedo ou mais tarde, Deus vai atravessar o seu caminho e dizer: eis-me aqui, rapaz. Por que você é macumbeiro, rapaz? Você é um cara sincero, e eu preciso de nego sincero no meu reino. Eu quero você, rapaz. O cara sincero está lá na macumba, está lá. Quantos macumbeiros se converteram? Quantos católicos vieram para a nossa igreja? Deus tira. Quantos de seitas aí aconteceu isso? Porque é sincero. Deus atravessa no caminho e traz para o lugar certo. É diferente. Amém, irmão? Deus traz. É sincero. Ah, pastor, em tal lugar tem um homem tão bom, faz tanta caridade, ele é bom, pastor, ele até jejua lá, mas ele não tem entendimento. Não pode saber, assim como fez com Cornélio. E ele estava errado, não estava completamente certo ainda. Assim como fez com Saulo, atravessando o seu caminho, ele pode fazer com esta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o crente trapaceiro, como era Jacó, trapaceiro, faltava ali caráter para aquele homem, conhecia tudo de Deus, aquele que ele era crente desde berço. Jacó era crente desde berço, imagina, crente desde berço, mas levava as coisas tudo do seu jeito. Ele sofreu muito. Quantos anos ele pereceu? Quanto? Com aquela preocupação no coração, sabendo que ele era um usurpador, sabendo que ele não era ninguém, tinha um Deus tão santo, um Deus tão puro. Quando ele estava voltando para encontrar com o seu irmão, você conhece a história, ele teve a oportunidade, ele conseguiu mesmo com os pecados dele, mas ele tinha um brilho. Ele nasceu numa casa de evangélico, ele nasceu na casa, ele era filho de Isaac. De repente um anjo ficou ali do lado, ele disse. Aí ele teve a percepção: hoje eu não deixo esse anjo sair. A Bíblia diz que ele agarrou o anjo, enquanto o anjo o abençoou e mudou a sua vida, ele não largou o anjo. Ele era tão viciado em fazer coisa errada, que só Deus mesmo. Tem pessoas que querem até deixar, conhece a palavra, sabe tudo, quer até largar tudo aquilo, largar os vícios, as drogas, a pornografia e tantas coisas. Ele quer, mas ele não consegue mais. Querido, se você conhece a palavra, não está conseguindo sair do vício, não está conseguindo sair da prostituição, agarra a Deus quando te aparecer no caminho, querido. Agarra. Saulo não precisou agarrar. Saulo foi atropelado. Jesus caiu. Senhor, misericórdia, o que aconteceu? Passou um trem em cima de mim, ficou cego por 3 dias. Não comeu durante 3 dias. Saulo precisava disso.
precisava apagar aquela história e precisava recomeçar uma nova história. Ele teve um tempo, do momento da conversão até que ele começou a ver novamente. Parece que Deus queria dizer para ele: olha, o que você viu, o que você aprendeu, esqueça tudo, Saulo, porque agora eu vou escrever uma nova história para você. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa piorou, ele ficou cego, não tinha vontade de comer, e agora? Porque ele tinha encontrado Jesus. Parece que aquela glória intensa do caminho de Damasco, aquele clarão, aquele fogo, aquela luz que brilhava, queimou os olhos de Saulo, e ele não enxergava mais nada. Saulo precisava olhar para si, Saulo precisava olhar para ele mesmo, Saulo precisava ver e pensar: será que o que eu estou fazendo está de acordo com as Escrituras Sagradas? Será que o que eu estou fazendo está de agrado, tem agradado a Deus? E ele começou a analisar, 3 dias para analisar. Eu fico pensando, talvez, por isso que acontece que de vez em quando o crente não tem nada, Deus faz ficar uma semana na Santa Casa, de barriga para cima, de boca aberta. Vai pensando aí, filho, vai analisando aí, ó. O trem passou em cima de você, tá lá, todo cortado, todo depressivo. Então o Senhor faz isso. 3 dias Paulo ficou, 3 dias, sem comer e sem enxergar. Mas às vezes nós precisamos desse tempo, nós precisamos disso, nós precisamos desse encontro, nós precisamos dessa presença, por mais que pareça que vai nos moer, parece como um confronto tão grande, nós precisamos disso. Deus desejou ter um encontro com o povo. A Bíblia diz que Moisés levou o povo para o encontro com Deus, e de repente Deus olhou para o povo e disse: Moisés, diga para o povo que não suba aqui, não vem para cá não. Só você que pode subir, mas o povo não, se eles subirem no monte, eles vão ser fulminados. Não, aí a Bíblia diz que o povo ficou no pé do monte, não conseguiu subir, porque o povo não era íntegro, o povo não era sincero. Querido, ser sincero, maravilha. Você está errado, mas você é sincero, você vai chegar lá, você quer chegar lá, você está lutando por isso, ou você está fazendo algo, pensando que é certo, mas não é certo, é errado, e Deus vai te esclarecer, tenha certeza disso. O fato é, o que eu penso, precisa haver sinceridade em tudo o que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as áreas da tua vida precisa sinceridade, precisa verdade. Amém, irmãos? Precisa verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse encontro por Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Jacó teve o nome mudado para Israel. E eu sei que Paulo era o nome romano de Saulo, mas ele também teve o nome mudado. Não sei se teologicamente dá certo, mas ele era Saulo e passou a ser Paulo, porque Deus começou a escrever novamente a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estive pensando que no fim do Antigo Testamento nós vemos o silêncio de Deus. Deus dá uma pausa para começar o Novo Testamento. De Malaquias a Mateus nós sabemos que houve um silêncio profético, 400 anos que Deus não falou. Eu sei que quando Jesus chegou, o povo estava em trevas, ou seja, houve trevas, houve um silêncio, parece que houve uma ruptura, o povo se afastou tanto de Deus que houve um silêncio de Deus, mas o que só rompeu esse silêncio quando Jesus Cristo nasceu. Quando Jesus nasceu, o silêncio acabou. Na vida do Saulo de Tarso foi a mesma coisa. A Bíblia nos mostra que quando ele recebeu a oração, imediatamente ele foi batizado. Cristo nasceu no coração do Saulo e a visão dele voltou ao normal. Queridos, as nossas trevas, as escamas, esse período de trevas só vai chegar à tua vida quando Cristo nascer de fato no teu coração. Saulo era religioso, Jacó era evangélico de berço. Isso não vira nada, é um problema crente de berço, viu? Até que eles tenham um encontro com Deus, passou a metade da vida. Ele perdeu tanto. Filho de peixe, peixinho não é. Eu tenho conversado com pastores. Ontem eu fui numa igreja que os pastores estavam falando da dificuldade com o filho. E misericórdia, como perde? Jacó não havia participado de todas as bênçãos de Deus, mas eram sem caráter. Aí fica muito difícil, mas pela misericórdia de Deus ele foi encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia o caminho, ele sabia o que fazer, e ele conseguiu ter um encontro com Deus. O que eu digo para você, para as escamas caírem
dos nossos olhos, dos teus olhos. Você precisa um encontro de fato com Deus. Eu estou dizendo de uma experiência marcante com Deus. Eu estou dizendo de algo que vai mudar a tua vida, nunca mais você vai esquecer. Você precisa ter um particular com Deus, senão nós vamos ficar na mesmice. Não, queridos, vamos ter esse encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter este encontro com Deus. Que tipo de escama você tem? Você já sentiu? Você já imaginou o que Saulo sentia ou sentiu? Aquela sensação de uma escama, de uma casca, de uma ferida, alguma coisa dentro dos seus olhos? Era parecido a dor. É uma comparação que está sendo feita. Isso é bom para a gente entender. Imagine se estivesse uma casca dentro dos seus olhos. Qualquer coisinha dói, incomoda. Parece que era uma casca inteira. Você já sentiu isso? Eu estava pensando que ele deu esses passos, um encontro com o Senhor. E ele entendeu. E o Senhor foi levando. Às vezes o Senhor nos leva ao encontro. A pessoa nem queria ir, mas o Senhor nos leva. E eu pensei, que tipo de escama que poderia cair dos olhos desse homem? Eu poderia nomear, eu poderia dar os nomes. E outra, quem cegou esse Paulo? Em 2 Coríntios 4,4, segunda carta dele, Paulo, 2 Coríntios 4,4, ele mesmo diz: o Deus deste século cegou o entendimento do homem, para que a glória do Evangelho, para que a glória de Cristo não resplandeça. O Deus desse século que cega. Então, em primeiro lugar, querido, tem um Deus deste século, de D minúsculo. Você pode ver na Bíblia, 2 Coríntios 4,4, que esse Deus é D minúsculo. É o Deus desse século, é um deusinho, é um fraquinho, não é nada perante o nosso Deus. O Deus desse século cegou, e as pessoas não conseguem entender. Eu sempre digo, eu fico indignado, como que uma pessoa estudada, um homem de faculdade, um doutor, uma pessoa inteligente, não acredita no poder do Evangelho, no poder que emana da cruz, e consegue acreditar no patuá, consegue acreditar num sal grosso que espanta mal olhado, consegue acreditar num simples símbolo que coloca dentro do carro e diz: eu estou protegido. Como pode? É porque o Deus desse século cegou o entendimento. Quando esse homem se converter, as escamas cairão dos seus olhos. As escamas, elas vieram por conta do Deus deste século. O Deus desse século é que fez isso, para que a glória do Evangelho não resplandeça. De repente eu estou falando com alguém que não está enxergando muito. Você não consegue discernir mais o que é pecado. Você não consegue discernir mais o que é certo e o que é errado. Você não está conseguindo mais. E o Deus desse século está te incentivando. Vai, faz isso. O Deus desse século está te orientando. Faça isso. E você está se perdendo. Se você for um homem de Deus, daqui a pouco você vai receber. Você vai ter um encontro com o Senhor. Mas talvez vai machucar um pouco. Existe um ditado popular, não é bem bíblico, mas um chavão no nosso meio, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então daqui a pouco você vai receber uma luz aí que vai queimar os seus olhos. Alguma coisa vai acontecer. Mas se você tem um chamado, a Bíblia diz que pelo Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Se você não vem por bem, Deus vai te arrastar de outra forma. E a ovelha que precisa ter as patinhas quebradas, mas que vem, porque Deus sabe que isso provém do Deus desse século. Jesus disse: eu não tenho nada a ver com esse camarada, eu não tenho nada a ver com esse cidadão, vamos sair daqui, disse o Senhor Jesus para os seus discípulos. O Deus desse século está dominando, por isso que morrem crianças inocentes. As pessoas perguntam: por que morrem então crianças inocentes? Porque o Deus desse século que faz isso, coloca ódio, coloca revolta, problema no coração do homem. Esse ódio não provém de Deus. Saulo estava respirando morte, ódio no coração, não é de Deus. Eu estou com ódio no coração, será que isso é de Deus? Ódio no coração de Deus? Olha o risadinha de desprezo para você. Ódio? Não, porque eu estou com ódio do meu marido. Sei lá, isso é de Deus. De Deus? Não é de Deus não, meu querido. Isso é do Deus desse século, que apresenta com chifrudo, mas na realidade ele apresenta como um príncipe, como maravilhoso. Ele se transfigura em anjo de luz. Não pensa para você que o diabo vai vir para a tua vida de tridente, não. Ele vem lindão, bonitão, olhão azul, vem assim, olhos azuis, né? Ele vem assim, uma moçona bonita,
te dá uma que você sai rolando. O Deus desse século, querido, faz tudo isso, engana. O papel dele é enganar, o papel dele é matar, roubar e destruir, mas ele age no engano, e nós não entendemos, nós temos escamas, não entendemos a glória do Evangelho, não entendemos para que esse Evangelho se resplandeça diante de nós. Quantas pessoas estão vivendo um Evangelho sem luz? Quantas pessoas estão vivendo um Evangelho fraquinho? O apóstolo Paulo, ele tinha aprendido isso, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber que o Evangelho é poder. Essa palavra poder vem de dínamos, origem da palavra dinamites, que explode, é uma explosão de poder. O Evangelho é uma explosão de poder. Se você crê, adeus depressão, adeus falência, adeus ódio, adeus coisas ruins, adeus. É uma explosão. E aí ele diz mais: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. O diabo, esse Deus desse século, faz uma fortaleza dentro do coração do homem, da mulher e da criança, e essa pessoa fica magoada, essa pessoa fica triste, e ele corrói a felicidade, ele come isso aí vai o Evangelho do Senhor e entra nas fortalezas do submundo, que o diabo agia, e limpa, purifica e transforma e cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com a moça ontem, de 20 anos. Ela tão triste. Ela disse que ela foi ao fórum, porque o pai iria tirar a pensão dela. E ela começou a dizer: pai, o que eu queria não era essa pensão tua, pai. Lá no fórum, não queria essa pensão. Para mim pouco me importa. O Senhor nos abandonou, pai, eu e meu irmão, com 8 meses de idade. 8 meses. O Senhor nunca apareceu para dar um alô, nunca mandou uma mensagem, nunca veio. Quantas vezes no meu aniversário eu pensava: meu pai vai parar aí com o carro de frente à porta, vai bater palma, vai me dar um abraço, contando diante do juiz. Essa moça contando: pai, agora temos aí o WhatsApp, tanta coisa, o senhor tem acesso, por que não manda uma mensagem? Pai, eu não queria teu dinheiro, eu queria você. E ela falando com um jeitinho tão meigo, que o juiz chorou. Isso é recente agora, essa semana. O juiz chorou, dizendo: meu Deus. E aquela menina estava triste e magoada, e com essas mágoas o inimigo vai lá no interior e deixa um trauma dentro do coração de um jovem e de um jovem revoltado. Mas eu quero dizer que Deus, ele entra e cura essas feridas que nós mesmos fazemos com as nossas indiferenças. Deus, ele cura essas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é o secularismo, ou melhor, o Deus desse século que faz. E o Deus desse século nos leva ao secularismo. Nós vivemos num mundo 100% secularizado. O que é o mundo secularizado? É o sistema que de século em século a sociedade adquire um costume que é difícil tirar. É o mundo secularizado. Adquiriu, isso foi implantado na sociedade. É tipo de um costume que não sai, é uma crosta que criou na sociedade. E não é difícil para sair. Só o milagre, através do milagre da conversão. Só o Senhor entrando no coração do homem e da mulher. Porque nós vivemos em um mundo secularizado. E o Deus desse século não é nada bom para nós. Queridos, vamos ficar atentos com as coisas deste mundo secularizado. Vamos ficar atentos. O que esse mundo tem oferecido? Esse mundo, esse costume do mundo. Agora, no mundo secularizado, e o que o diabo quer é que você fique bravo com Deus, porque vai criar escamas em você. O mundo secularizado apresenta assim: você tem que vestir melhor, você tem que comprar um carro melhor, você tem que se endividar, os apelos, cartão de crédito, passa o cartão. Tem crédito aí, o limite do cartão, passa, não importa, passa. A compulsão para compra, isso é coisa do Deus desse século. Você compra se você pode, você compra se você tem. Se não tem, ora a Deus para aumentar seu salário. Mas ao contrário, não compra. Depois que eu não vai para o SPC, você diz: o diabo está agindo na minha vida. Não está agindo agora não, agiu antes, levando você a comprar. Mas
Mas aí você foi incompetente na administração. O diabo, ele quer agir, mas ele fala, basta aí, para aí, diabo. Você não vai colocar nessa fria não, porque eu vou fazer só aquilo que eu posso. Eu colocar minha mão onde eu alcanço, eu não vou fazer mais isso. O que há de pessoas compulsivas para a compra, e fica com o nome no SPC, e surge o seu nome, não dorme à noite, fica em depressão, por que comprou? Por que fez? Meu Deus, os apelos de um país capitalista. Então vivemos nesse mundo secular, um mundo difícil, cheios de armadilhas, porque o Deus desse século coloca. E nós não podemos andar no mesmo curso do mundo secularizado. Temos que andar na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Eu quero ser igual, eu quero andar igual. É difícil. Esses tempos eu estava incentivando muito as pessoas a fazerem faculdade, até que ainda faço isso. Mas ouvindo um colega pastor de Santo Inácio, que esteve aqui conosco, ele fez uma monografia lá no seminário, e fez uma pesquisa, 70% das pessoas, tipo que não fez faculdade quando criança, estão indo para a faculdade. Tem lá seus 28, 30 anos, 30 e pouco. 70% dos evangélicos que vão para a faculdade se desviam. Olha só, entra no secularismo, entra naquela coisa que agora não precisa mais. Agora tem os companheiros, agora tem as menininhas, os homens casados que vão para as faculdades, estão abandonando a esposa, arrumando namorada. Entra no secularismo, está tudo muito bonito, tudo legal. Agora ele tem um cartucho, agora ele tem isso, agora ele tem uma faculdade. Para que serve a tua faculdade? Para nada. Para jogar na lata do lixo se você se afastar de Deus. Para nada presta. Que adianta se você até ganhasse o mundo? Que adianta você ganhasse esse mundo secular para você e perder a sua alma? É isso que o Deus desse século quer. Era isso que Saulo vivia. É esse tipo de coisa. Então, meus queridos, nós vivemos num mundo secular, esse mundo muito difícil hoje. Uma coisa também que Paulo sentia muito, ele era orgulhoso por ser fariseu. E a pessoa orgulho de ser um fariseu. Tem gente que fala, eu sou daquela religião, eu vou morrer nela, eu vou ficar nela, porque meu pai estava nela, e meu avô, e meu bisavô, não vou sair nela, vai morrer nela. Vai para o inferno com ela. Vai para o inferno com a tua religião. O que Deus detesta é a tradição, essas tradições. Uma das coisas também que era escama, uma das escamas que caíram de Saulo, se eu fosse nomear, eu poderia colocar também religiosidade. Saulo era extremamente religioso. Essa era uma escama que precisava cair por terra. A religiosidade atrapalha demais. Nós vivemos por tradição, nós vivemos porque o nosso pai era, o fulano era, o amigo é, vai na igreja por formalismo, mas não é nada do coração, nada. Os fariseus agiam assim, e eram chamados sepulcro caiado, não havia verdade naquilo ali, era formal, vai na igreja como se fosse para picar o cartão, marcar presença, mas não tem emoção. O nosso Deus se serve com coração, com emoção. Afinal de contas, diz o profeta que ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. Acabou o formalismo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Chega de religiosidade. Hoje você pode servir ao Senhor de todo o teu coração. Chega de religiosidade, formalismo, hipocrisia, servir a Deus sem entendimento. Uma das coisas que aconteceu com Saulo era isso. Ele servia a Deus, mas sem entendimento. Ele até morria pela sua religião. Se for preciso eu mato, se for preciso eu morro, para defender o meu Deus. Deus não precisa de defender, de defesa de ninguém. Jesus Cristo já morreu por nós, eu não preciso morrer novamente. Eu não preciso. Tem pessoas que morrem pela sua religião. Nós vemos aí nos países, os muçulmanos e outros tantos aí, ataques suicidas, eles se matam por causa da religião. Saulo era um desse. Se precisasse, ele morreria pela religião. Nós não precisamos ter essa religiosidade sem entendimento. O cristianismo nós entendemos. Jesus Cristo nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele é um Deus que se fez carne, habitou no nosso meio. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna.
Nós entendemos isso. Religiosidade tem que ficar distante de nós. Chega de religiosidade. Eu não falo que eu sou religioso. Religioso é aquele que age de uma forma mecânica. Aquele que age de coração não é religioso. Ele segue ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele segue os passos de Jesus por livre e espontânea vontade. E quando ele faz isso, ele se alegra. O coração alegra. Você vê as pessoas quando ouvem a palavra de Jesus, elas recebem a palavra, elas começam a chorar. Está mexendo com o coração, está mexendo com as emoções. A partir do momento que eu ouço a palavra nenhuma fala comigo. Eu não sinto nada falando comigo. É porque as escamas já estão tomando conta dos seus olhos. Precisa dizer: Deus, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar a tua glória e a tua graça sobre a minha vida. Tira as escamas, Senhor. Às vezes, no decorrer do tempo, as escamas parecem que querem voltar, mas não vamos deixar, não. Vamos ser como o apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. O secularismo tem que ficar fora disso, querido, das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas, concluindo, que o apóstolo Paulo precisava deixar, que precisava cair, aquilo dele, que é difícil, não é só chacoalhar a cabeça que cai, não é verdade. O passado do Paulo, ele foi estudado aos pés de Gamaliel, era um homem inteligente, ele estudou tudo sobre o farisaísmo, a seita que ele servia, ele era entendido, como vai sair aquilo da mente dele. De repente, desde criança te ensinaram, a religião é assim, 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 assim. Ensinaram as coisas, como você deveria se comportar. E hoje esse passado fica batendo na tua mente. Às vezes você tem sentimento de culpa, porque não está fazendo aquilo que te ensinaram. O apóstolo Paulo precisava romper com o passado. Eu vejo ele escrevendo uma carta à igreja de Filipe, aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Dizia ele: eu não olho para trás. Agora ele diz: mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esqueceu do Egito, esqueceu dos pepinos, esqueceu das noitadas, esqueceu das baladas, esqueceu das pingas, do cigarro, das mulheradas, das orgias, esqueceu, apagou. Agora eu sigo e o meu alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa escama precisa cair por terra. Essas escamas precisam cair por terra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para nós vermos o seu rosto e a luz que brilha em nossas vidas. Que nós possamos ter o entendimento que Deus está conosco, tanto nas horas boas como nas horas maus, nas horas ruins, nas horas de dificuldades. Que nós possamos saber que Deus nos ama. Tira as escamas, Senhor, para ver que o Senhor nos ama, mesmo que comigo não está tudo bem, mesmo que eu não esteja bem, mas eu preciso saber que o seu amor para comigo é inalterado. O Senhor continua me amando acima de qualquer coisa. Precisamos dizer: Senhor, retira de mim, Senhor, estas escamas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai retirar. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo teve um encontro. O apóstolo Paulo, ele se converteu. O apóstolo Paulo foi batizado. Interessante que o texto diz aqui, ó, do apóstolo Paulo, Atos 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. Mas olha o que diz no versículo anterior, versículo 17, na parte B: para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Ele começou a enxergar, e nesse momento ele foi cheio do Espírito Santo. Quando as escamas caírem dos nossos olhos, eu serei um homem cheio, você será uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. Mas as escamas impedem. Essas escamas precisam cair dos nossos olhos. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado. Oh, aleluia. Tem gente que não batizou. Nem todos os batismos são válidos, viu? Tem gente que tomou um banho no dezembrão, dezembro, calor. Que diferença tem de quem toma um banho no dezembro, está calor, pula no rio? E nós que batizamos no rio, agora vai ter batistério aqui.
toma um banho, que diferença tem? A diferença é aquele que batiza sem saber o que está fazendo, sem entendimento. Ele está batizando, mas ele não tem nada a ver a aliança com Deus, não mexe com as suas emoções. Ele não está fazendo aliança com Deus, ele não tem noção. Ele desce as águas, mas foi só um banho que ele tomou. Porque aquele que batiza de fato, ele desce as águas e o coração começa a transbordar, o coração começa a palpitar, ele sente que algo mudou, ele sente que houve um marco na sua vida. Existiu anos antes daquele batismo e ano depois do batismo, as escamas caíram e ele começa a enxergar e diz: agora, Senhor, eu quero viver em novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor, eu sou uma nova criatura. O próprio apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Assim que, se você está em Cristo, as escamas caíram, as coisas velhas se passaram, o farisaísmo ficou para trás, as escamas caíram por terra. Agora você é cheio do Espírito Santo e vive em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quais as escamas que estão te incomodando? As escamas da incredulidade? Você está achando que não vai dar certo para você? A tua vida financeira não vai melhorar? É isso? Vai jogar tudo para cima? Vai desistir de tudo que Deus te fez? Você está achando que o casamento não vai dar certo mais? Você não vai conseguir ser feliz mais? Com seus filhos, com a sua família? Vai criando escamas. O que tem entristecido o teu coração? O que esse Deus, o Deus desse século, o secularismo está fazendo? Está secularizando tudo. Está tão difícil. Hoje em dia casar e separar é opção. Igual o sexo, é opção. Você vai querer ser homem ou vai querer ser mulher? Opção. Sangue de Jesus tem poder. Que mundo secularizado é esse? O sistema do mundo não é conosco. Eu vou separar, não deu certo. Como não deu certo? Vai ter que aguentar aí. Você não prometeu? Até que a morte separe. Por que separar? Deus odeia o divórcio. É muito fácil, eu não gostei dele, eu não amo ele. Vai com essa. Vai de agir por sentimento. Nós agimos por fé. Fica com o teu parceiro e você vai ser a melhor pessoa para ele, e ele vai ser a melhor pessoa para você. Então viver um mundo secularizado, querido, é muito fácil. Nós vivemos num mundo secularizado que costuma troca, tudo novo, tudo descartável, tudo novo. É fácil trocar, mas quando se trata de ser humano, Deus transforma e te dá novo. Transformado, não é reformado não. Reforma é uma coisa, Deus transforma, Deus não reforma, Deus transforma. Então Deus vai transformar para você. Então ore: Deus transforma meu marido, Deus transforma minha esposa, Deus transforma, e Deus não falha. Eu faço desafios aqui sempre. Se você fizer o que Deus está mandando, e eu acompanhar isso aí 6 meses, se não resolver, eu jogo minha Bíblia fora e paro de pregar. E torno a falar hoje aqui para você. 6 meses, você fazendo o que eu vou passar para você o que você vai fazer. De todo o coração, não é mandado não. Se Deus não quiser, eu paro de pregar. Eu assino e faço em cartório isso aí. Eu paro de pregar. O problema somos nós que temos escama na cara. Para de chorar, vai orar. Põe a boca no copo, talvez ainda haja esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ainda haja esperança. E deixa Deus trabalhar. Aconteça o que acontecer, no final você orando, você vai saber: eu orei, a minha parte eu fiz. É a vontade de Deus e aconteceu. Toda regra tem exceção. Aí você vai orar e no final a vontade de Deus vai acontecer. O duro é que você, confiando nesse mundo globalizado e secularizado, já está com escamas nos olhos. Você perdeu a fé, perdeu o desejo de orar, não acredita que tem poder na oração, você não acredita que Deus pode transformar, porque faz muito tempo. Aí fica difícil você receber. Mas a Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo, que a de vir virá e não tardará. A tua bênção pode chegar e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero orar por você, para que escamas venham cair dos seus olhos nesta noite. Saulo foi na conversão. Jacó carregava as escamas, parecia um jacaré. Eu não sei se jacaré tem escama. Tem não, né? Sei lá, um peixe grande que tem escama aí. Eu não sei. Tá? Casco, né?
vai cair casca. A cobra, ela troca a pele, né? Vai ser igual uma cobra. Você pensando, não dá certo, cobra nova não dá certo. Deus vai te renovar, querido. É isso que eu quero dizer. Vai deixar as cascas aqui hoje. Amém? Você não é cobra não, tá? Uma cobra descascada não é cobra. Vamos colocar de pé. Deixa Deus te tocar nesse momento. Ministério do Louvor, vem à frente. Você vai dizer, Deus, eu preciso do encontro contigo, Deus. Deus, eu preciso do encontro, Pai. Como foi com Jacó, como foi com Saulo, eu preciso do encontro. Só que eu preciso também, Pai querido, deixar essa religiosidade. Eu venho na igreja porque eu gosto. Eu venho na igreja porque eu canto. Eu venho na igreja porque eu toco. Eu venho na igreja porque tem amigos que pertencem à igreja. Por que você veio à igreja? Você vai dizer, eu venho na igreja porque eu amo Deus e quero adorá-lo de todo o meu coração. Aleluia. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Aleluia. Vamos orar esse Deus. Deus, tira as escamas dos meus olhos, Pai. Eu não estou conseguindo ver a vida. Eu não estou conseguindo ver o meu irmão, Deus. Eu não estou conseguindo ver a tua glória na minha vida. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu preciso ver a tua glória, Senhor. Eu não consigo mais. Eu não estou acreditando mais. Eu não tenho forças mais. Começa a falar, igreja, com Deus. Diga, Deus, tira agora. Senhor, Deus e Pai, tira as escamas dos olhos agora. As escamas, Pai. Esta escama da religiosidade. Esta escama, Senhor, da incredulidade. Esta escama do orgulho. Esta escama que o Deus desse século colocou. Oh Deus, essas escamas do passado. Deus, começa agora a arrancar essas escamas, Senhor. Ah, Deus, eu creio que há um marco entre o momento que nós te encontramos, Senhor. Oh, Rabanchobia da Gacharabacai. Deus querido, começa a tocar na tua igreja. Começa a tocar nos teus filhos. Tira toda a escama, Senhor, que atrapalha, meu Pai. Oh Jesus, que eles possam
noite você precisa desse encontro com Deus. Você não consegue deixar. Você não consegue sair da situação que você está. Saulo não conseguiria, mas o Senhor Jesus atravessou no seu caminho. De repente você que está com Jacó está dizendo: Senhor, isso é dificuldade, Senhor. E são tantas dificuldades, o sentimento de culpa, Senhor. Mas eu quero nesta noite segurar o anjo. Eu quero segurar a unção do Senhor que está nesse lugar. Eu quero pedir para pessoas desse tipo, que precisa de um encontro com Jesus, e você que precisa ser transformado, segurar a unção, segurar o anjo. Aleluia. Quantos nesta noite desejam esse encontro? Você precisa urgente, você sabe disso. Solta a tua mão e levanta assim, ó. Aleluia. Você precisa desse encontro. Aquilo que você não consegue, você vai conseguir. Aquilo que você não consegue, você vai conseguir. A igreja abre as mãos, o louvor pode continuar cantando. Você corre aqui à frente. É aqui é o teu lugar. Vem aqui você vai conseguir. Você vai largar, nós vamos orar por você. Ananias orou, e de repente as escamas caíram. Hoje eu quero pedir a os Ananias vão orar por você. Saulo, ele precisava de um Ananias. Ananias colocou as mãos, Deus usou Ananias e as escamas caíram. Os obreiros da igreja são os Ananias de hoje. O Ananias da época de Saulo não existe mais, mas os Ananias estão aqui hoje. Você que quer que as escamas caiam, você não está vendo direção, você não está vendo direção, e você já encontrou com Jesus, mas você está cego ainda, não vê saída. Corre aqui à frente. Lugar de gente vitoriosa é no altar. E os Ananias estarão orando enquanto o louvor canta. Oh, aleluia. Vamos orar a Deus. Estou vendo que ajuda a orar, por favor.
afastado dos caminhos do Senhor. Você está tão distante. Fica muito difícil. Mas nesta noite você vai dizer, como disse Saulo: quem é, Senhor? No mesmo instante que ele caiu, ele já reconheceu o senhorio de Deus sobre a sua vida. E nesta noite, o Senhor falou no teu coração, e você quer se reconciliar, ou você quer entregar a tua vida para Jesus como único e suficiente Salvador. Você nunca levantou a mão aceitando Jesus, e nesta noite você quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Quer encontrar com Ele nesta noite. Eu pediria que vocês levantassem a mão. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Quem quer se reconciliar, levante a mão nesta noite, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Nós temos alguém? Levanta rapidamente a sua mão para fazer um concerto com Ele. Nós temos alguém? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia.